Olá, tudo bem com você? Que bom que você está comigo hoje aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre razões pelas quais gritar não é eficaz. Eu sou Sônia Cristina, eu sou psicóloga, especialista em comportamento e estarei trazendo para você esse tema muito relevante nos dias de hoje. Existem vários motivos pelos quais gritar não é uma forma ideal de disciplinar. E é, na verdade, um erro disciplinar comum. Não é recente, não é de hoje, é de muito tempo. Mas a coisa mais importante a se perguntar é: o que seu filho está aprendendo quando é disciplinado dessa maneira e como ele pode ser afetado por gritos regulares? Então você precisa fazer essa pergunta para você: como é que o grito está ajudando o meu filho? Isso está sendo bom para ele? A gente precisa entender que cada dia que passa fica mais complicado a comunicação entre pais e filhos. Mas antes de iniciar, de falar sobre essas razões, são 5 razões que eu vou passar para você porque o grito não é interessante como forma de disciplina. Eu queria que você desse um like aqui, se inscrevesse no meu canal, para que você não pudesse deixar de receber todos os conteúdos sobre regulação emocional infantil, sobre comportamento, sobre essas questões envolvendo parentalidade e pais e filhos, enfim, tá? Então é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com você. Então vamos lá. Primeira razão pela qual o grito não é uma forma eficaz de disciplinar. Ele diz à criança, ele passa para a criança que o grito é uma agressão aceitável. Diz para a criança que agredir pode, que gritar com as pessoas pode, levantar a voz pode chamar a atenção do seu filho imediatamente. Mas é importante pensar sobre o que o grito está ensinando ao meu filho. Quando você levantar a voz, seu filho aprende a agressão ou seu filho aprende algo que constrói? Quando você levanta a voz, seu filho aprende que a agressão é uma forma aceitável de comunicação, é uma forma comum na sociedade. Então, assim como espancar seu filho, quando você espanca seu filho, ele vai entender e você está ensinando para ele que bater é uma maneira de disciplinar, é uma maneira aceitável também. Então, sua criança verá que o grito é algo que é aceitável e ele vai ficar confuso em relação a isso. Quando você grita, você está comunicando o quê? O que é que você quer comunicar ao seu filho? Então faz essa pergunta aí. Então a segunda razão pela qual o grito não é interessante é que gritar perde a eficácia. Gritar chamará a atenção do seu filho a curto prazo ou é a longo prazo? Quando você grita com seu filho, você logo retém a atenção dele? Sim, lógico, ele está com medo, ele está assustado. Mas o problema é o seguinte: levantar a voz o tempo todo diminui a eficácia de gritar ou usar um tom de voz firme mais tarde. Entre gritar e você depois querer usar um tom firme, não vai surtir efeito, porque ele já vai ficar esperando o grito o tempo todo ali. Minha mãe vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque é como se fosse um bloqueio. Ele não vai te ouvir, ele não vai achar que o que você tem a falar é importante. A maioria do tempo que você fala com essa criança é gritando. Ao levantar a voz regularmente, você cria uma situação em que será menos provável que o seu filho vai ouvir você futuramente. Terceira razão pela qual o grito não é interessante. Gritar não é respeitoso. E eu queria que você fizesse uma reflexão comigo. Como você se sentiria se seu chefe gritasse com você quando você cometesse um erro? Como é que você se sentiria quando você pegasse um ônibus e o motorista fosse arrogante com você gritando? Sou não sei o quê. Como você se sentiria
Quando, se sua mãe, seu pai, seu marido, seu vizinho, seu colega de trabalho falasse com você gritando, você se sentiria na defensiva, magoada, com raiva? Ou se sentiria mais inclinada a ouvir o que essa pessoa tem a te dizer? Não importa o que uma pessoa esteja tentando te dizer. É provável que você esteja mais inclinada a ouvi-la realmente se essa pessoa for gentil com você. Se você for tratada com respeito, se você for tratado com respeito, com certeza você vai ouvir mais quem vai te tratar com respeito do que quem vai te tratar com grito. Isso é natural. Gritar é uma falta de respeito com a criança, com você e com outras pessoas, tá bom? Então faz sempre essa pergunta. Poxa vida, se alguém gritasse comigo, não é porque ela é teu filho, não é porque ela é uma criança que ela precisa ser desrespeitada o tempo todo e agredida o tempo todo psicologicamente, fisicamente ou verbalmente. 4 razões pelas quais o grito não é uma forma eficaz de disciplinar. Seu filho ele vai ter 2 comportamentos. Ou ele vai ficar com raiva de você, ou ele vai recuar. Os seres humanos têm uma reação natural quando gritam. Ou a gente recua, ou a gente responde e age com raiva. Então, estas são as reações que você recebe do seu filho quando você perde a calma. E independentemente do comportamento do seu filho ser corrigido ou não, você deve perguntar sempre se vale a pena você pagar o preço. E o que o grito tem ensinado para seu filho. É muito importante você fazer essa reflexão. A 5ª razão, 5 motivos, dizer para você que o grito não é eficaz para disciplinar. Você está perdendo o controle das suas próprias emoções, tá? Você está perdendo território. Quanto mais você grita, querendo aprovação, querendo reconhecimento, querendo respeito, mas você perde. E dentro disso eu queria falar um pouquinho sobre regulação emocional e corregulação e autorregulação. Como é que acontece isso? Uma criança ela não consegue se autorregular sozinha, ela precisa de um adulto para corregular. Então, como é que você vai regular uma criança gritando? A criança, para ser corregulada, ela precisa de um adulto que esteja bem emocionalmente e regulado emocionalmente. Se você não tem essa condição, você não vai conseguir fazer com que essa criança entenda a sua comunicação. Isso tem danos que vai para o futuro, porque essa criança está criando uma estrutura de sociedade, de convivência e de comportamento que ela vai vivenciando ao longo da vida dela. E aí ela vê que ela não é respeitada e ela vai internalizar isso do tipo assim, eu sou uma criança má, eu deixo minha mãe zangada, eu deixo os meus pais zangados, eu não mereço, eu realmente não presto. Então essa criança vai ter uma tendência a desenvolver 2 tipos de comportamentos. Ou internalizante ou externalizante. Não todas, porque a gente responde de forma diferente às situações. Nem todo mundo responde da mesma forma. Então, mas uma criança pode pensar assim, poxa, eu não sou uma pessoa boa, eu não sou uma criança boa, eu sou uma criança má. E futuramente, quando chega na adolescência, essa criança pode desenvolver comportamentos internalizantes como depressão, ansiedade, baixa autoestima. Ela pode até se automutilar para tentar dar conta dessa dor. Ou comportamento externalizante do tipo uso de álcool, uso de drogas, querer usar também o grito e a agressão para se autoafirmar, para tentar ganhar o respeito ou ao menos a atenção das pessoas, porque foi assim que ela foi criada e que foi educada toda a sua infância. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu ou se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo e eu te respondo, tá? Então, eu queria que você respondesse aí, tá? Você se sente bem quando alguém grita com você? Então, não, certamente não. Mas talvez você diga, olha, eu falo com meu filho e ele é de boa.
tá? Ele só atende no grito. Mas até que ponto esse grito vai ser bom para ele? Será que vai ser bom para ele? Então eu trouxe para você aqui alguns pontos, tá? Que são importantes para essa criança futuramente quando elas entrarem na adolescência, tá? Até mesmo se for adolescente também, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham se identificado ou não. Se você se identificou e você tem alguma dúvida quanto fazer e reagir em relação às suas crianças, sua criança ou seu adolescente, deixa aqui embaixo nos comentários que eu te respondo, tá bom? E foi um prazer estar com você, foi um prazer trazer um pouquinho do meu conhecimento. E vai ter muitas coisas mais sobre comportamento, sobre birra, autorregulação, corregulação, regulação emocional. Então, você pode sugerir também aqui, tá? O que você quer que eu traga no próximo vídeo? É isso. Obrigada, gratidão pela tua atenção e não esquece de dar o like, compartilha aí, se inscreve no canal. Beijão e fica com Deus.